Eles eram gênios numa época que não se havia gênios. Eles criaram gênios. O Vasco criou o primeiro gênio meio-campo que vocês estão falando, que foi o Fausto. Mas e você? Você já ouviu falar do Fausto? Bom, o Fausto faz parte, na verdade, da história do futebol brasileiro. Uma história antiga, muito antiga, mas que visa ser apagada pelo futebol atual. E eu tento, na minha vida, ser uma barreira que impede isso. Sim, de fato, o Fausto foi um gênio antes de existir gênios. Quando a gente cita primeiro, é impossível não citar o Vasco da Gama. Fausto não teve uma infância muito fácil, ele morava lá no Maranhão. A mãe dele, vendo que ele não tinha tantas oportunidades e não iam ter, foram tentar a sorte no Rio de Janeiro. E foi onde ele começou a carreira. Ele não começou diretamente no Vasco. Lá pros anos 26, 27, ele começou no Bangu. E o amigo dele, Tinoco, que era meio campo do Vasco, ficava sempre no ouvido dele. Tem que vir pro Vasco, cara, tem tudo a ver com você. Aqui é ruptura, aqui é guerra contra o sistema. O Vasco tinha uma coisa que o Fausto também tinha, aquela briga, aquela revolta, isso o Vasco também tinha. Então, em 28, ele finalmente chega ao Vasco, junto com o Tinoco e com o Moda. Eles fizeram um dos trios de meio campos melhores e mais famosos da história do nosso clube, iniciando aquele famoso Expresso da Vitória que você com certeza já ouviu falar. E em 29 eles foram campeões cariocas, que na época era o torneio mais importante do país, quiçá da América do Sul. E eles fizeram isso com 15 jogos e apenas uma derrota. Bateram todos os recordes de público na final, ganhando no terceiro jogo de 5-0 do América. Cara, os relatos é que o treinador nem se atrevia a dizer pro Fausto, faz isso, faz aquilo, porque ele fazia o que ele quisesse. E ai de quem reclamasse, porque ele era o melhor. E quanto mais ele jogava, mais força ele tinha dentro do Vasco, porque ele era um craque diferente demais pra época. Então ele chegava como queria nos treinos, ia como queria e destruía dentro de campo. E ai de quem desse um A pra ele. Um maestro em campo. Assim era o maranhense Fausto, apoiador que na Copa de 30 jogou tanto que ganhou o apelido de Maravilha Negra, dada pelos próprios uruguaios. Foi o único brasileiro que escapou do fracasso naquele Mundial. Encantava os vascaínos pela elegância e visão de jogo e liderança. Revista Placar. Cara, aquela Copa transformou o Fausto numa espécie de deus pros vascaínos, porque ele foi pra Copa graças aos jogos que ele tinha pelo Vasco. E, cara, ele destruiu lá e foi o único do Brasil que destruiu um fiasco que o Brasil deu na Copa de 30. Na Copa de 34 ele não pôde ir porque a CBD, ele não era inscrito lá, porque ele era o profissional e a CBD era a favor do amadorismo, e em 38 ele iria, mas houve um pequeno acontecimento. Em setembro de 31 ele se preparava para um jogo contra o Uruguai pela seleção brasileira, quando o médico deu pessoalmente a notícia para ele de que ele não jogaria por uma forte gripe, e eram os primeiros indícios da tuberculose. A vida boêmia e revoltada dele tinha suas marcas. O futebol continuava o mesmo, mas as gripes cada vez aumentavam mais. Bom, e mesmo 31, o Vasco foi o primeiro clube carioca, sempre o primeiro, né, a fazer excursão pela Europa. Ele encantou os espanhóis e acabou se transferindo para o Barcelona. A Maravilha Negra também passava a semana. Foi por isso que ele não foi para a Copa de 38, porque a doença cada vez ficava mais forte nele. Em 39 ele veio a falecer. E pelo clube espanhol, ele foi para Paris e recebeu diretamente da France Football o seguinte elogio. Ele faz com espantosa facilidade o que outros fariam com esforço sobre o nome. Fausto, com seu futebol maravilhoso, veio ensinar a Europa como deve jogar o center half. Uma das carreiras mais brilhantes, trágicas e curtas da história do futebol.